E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 6. Que bom que você veio à casa de Deus, querido. Que bom que você está aqui. Estou muito feliz também pelo lançamento do livro do pastor Pécio. Que legal. Um dia eu chego lá, cara. Um dia eu chego lá. Chego. História a gente tem para contar. É? Um dia a gente chega lá. Louvado seja o nome do Senhor. E na verdade todos nós temos histórias para contar, né? Todos nós temos história para contar. E o mais importante é deixar Deus escrever a nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que aprecia a leitura, quer crescer mais, ao final do culto você pode ir lá, ali fora e adquirir o seu livro e também abençoar outras vidas. Eu li o livro, muito bom, muito bom. Como eu disse, não é só para quem está começando, mas eu acredito que vai ser muito bom também para você que já tem uma caminhada. Isso vai mexer com você. Daniel, no capítulo 6, versículo 3. Queridos, eu confesso para vocês que eu procurei um tema para essa mensagem de hoje. Eu procurei um tema para essa mensagem de hoje, mas eu não consegui. Geralmente, existem duas formas que eu trabalho. Às vezes eu tenho o tema e em cima do tema eu desenvolvo a mensagem. Eu vou para a Bíblia, vou lá para as concordâncias bíblicas e a gente vai então montando, orando a Deus e Deus vai nos dando a palavra, porque nós já temos o tema da mensagem. Mas tem momentos também que você prepara o sermão e depois que vem o tema. É interessante isso. Você cria o sermão e no final vem o tema da mensagem. E quando vem o tema, você faz as suas adequações, os seus ajustes, para que então você pregue. É claro que toda a pregação, antes de nós ministrarmos para vocês, Deus ministra no nosso coração. Deus ministra no nosso coração, antes mesmo de nós lançarmos a semente. A questão que, essa noite, a mensagem veio, mas o tema da mensagem não veio. Eu estou confessando para vocês aqui. O tema da minha mensagem não veio. Então eu orei hoje de manhã, falei, Deus, e qual vai ser o tema da mensagem? E não veio. E eu entendi, quem tem que dar o tema da mensagem não sou eu, é você. Depois que eu ministrar a palavra, e muito simples, você que vai dar o tema dessa mensagem. Você que vai falar, o tema da mensagem é esta. E se você quiser me ajudar, depois que você ouvir a palavra e quiser compartilhar o tema da mensagem que você ouviu, eu queria que você colocasse lá no Facebook, lá, Paulo César, entra lá, fala assim, pastor, minha mensagem é tal. E você lá, coloca o tema da sua mensagem, por favor, me ajude, tá bom, querido? Porque se lá na frente eu pregar essa mensagem novamente, aí eu vou usar o tema que você, de repente, você me ajudou, quem sabe? Aí eu acho que vai ser muito legal e eu vou ficar muito agradecido por você colaborar, tá bom, querido? Você colaborar comigo. Muito obrigado. Então, Daniel, capítulo 6, versículo 3. Nos diz as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti e te agradecemos mais uma vez. Deus, obrigado pela Tua palavra, porque, Senhor, eu sei, Deus, que a Tua palavra por si só, ela fala, Deus, mas eu sei que o Senhor também quer, Deus, falar ainda mais no coração de algumas pessoas que talvez estão com alguma dificuldade de entender a Tua voz, Senhor amado, mas pela Tua graça, bondade e misericórdia, que o Senhor possa, Senhor, nos usar, Senhor, porque só Tu és Deus, nós não somos nada, mas Tu és Deus, Pai, e em nome de Jesus, por amor a essas vidas que estão aqui, Deus, fala, Senhor, fala conosco, Deus, a honra e a glória sempre serão para Ti, Senhor, sempre serão para Ti, amém, amém e amém. Você gosta de receber presente? Ah, quem é que não gosta de receber presente? É tão bom quando a gente recebe presente, né? A gente recebe presente geralmente nos nossos dias mais especiais, né? Nos dias que nós comemoramos. Aniversário, Natal, para quem tem namorado, Dia dos Namorados, e por aí vai. Mas de vez em quando nós somos surpreendidos, né?
por alguns presentes que as pessoas nos dão, pessoas que nos amam, e você fala, mas hoje não é meu aniversário, não é nada, e você está recebendo, você está me dando um presente? Sim, eu estou te presente porque eu quero demonstrar o meu amor, o meu carinho, enfim. Então a gente gosta de receber presentes, né? Nós também gostamos de dar presentes, isso faz parte da nossa história, faz parte dos nossos relacionamentos. Mas, querido, existe um presente que foi dado por Deus para nós, e eu acho esse presente muito, muito legal, muito tremendo. De tantos presentes que o Senhor nos deu, o maior presente a gente sabe que foi a salvação em Cristo Jesus, mas Deus ele nos permite, Ele nos dá presentes, e um dos presentes, e é o que eu quero compartilhar com você hoje, é Deus nos presenteia com a liberdade de fazer escolhas. Deus ele nos dá a liberdade de fazer escolhas. Hoje você escolheu estar com esta roupa, hoje você escolheu estar aqui na igreja, hoje você escolheu, alguns aqui almoçar em casa, outros escolheram almoçar fora, em um restaurante. Então, Deus ele nos dá essa oportunidade, esse privilégio de fazermos escolhas. Isso é bacana. Deus não nos engessou, Deus não nos robotizou. Ele nos ama, Deus nos ama. E Ele então nos dá essa oportunidade de fazermos as nossas escolhas, né? E a gente sabe que cada escolha que a gente faz, ela tem a sua consequência. Não tem como, querido. Cada escolha que nós fazemos tem a sua consequência. Talvez hoje você está vivendo algo que você escolheu lá no passado. Você escolheu lá no passado. Eu escolhi há 25 anos atrás, aliás, há 30 anos atrás, a me relacionar com a minha esposa. Nós namoramos 5 anos e 25 anos de casado, ou seja, 30 anos. Eu escolhi me relacionar com ela. Ela escolheu e ela foi muito bem, ela é bem-aventurada, ela é feliz, ela é abençoada, porque ela fez uma excelente escolha, ela fez uma boa escolha, né? Então, que nós escolhemos. Eu quero que você entenda, nós escolhemos, Deus nos dá essa liberdade, esse livre-arbítrio de fazermos escolhas. Aí eu quero que você entenda que nós temos 3 escolhas, na mensagem que Deus colocou no meu coração, que você vai dar o tema para ela, né? Eu creio que há 3 escolhas principais que estão sempre diante de nós. 3 escolhas principais que vão trazer, que vão produzir resultados na nossa vida. São escolhas que você precisa fazer dia após dia. Primeira escolha você pode escolher ser um cara preguiçoso, uma pessoa preguiçosa. Você pode escolher ser uma pessoa preguiçosa. Isso, mas você também pode escolher ser uma pessoa medíocre. Pastor, eu não sou preguiçoso, mas eu acho que eu estou na média, eu sou medíocre, e eu curto essa mediocridade. Então você pode ser preguiçoso, você pode escolher ser uma pessoa medíocre, mas você também pode escolher ser uma pessoa excelente. Uau, sério, você pode escolher ser uma pessoa excelente. A boa parte da humanidade, ela escolhe ser medíocre, porque eles adotam uma caminhada simples, uma caminhada comum, eles satisfazem, né? E eles são pessoas comuns, pessoas medíocres, porque acabam ficando na zona de conforto, e está tudo bom, tudo maravilhoso, e a gente esquece que os propósitos de Deus são fantásticos. Os propósitos de Deus é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Deus tem planos maravilhosos para com as nossas vidas, e você pode alcançar muito mais, querido, porque se é plano de Deus, é propósito de Deus, é sonho de Deus, isso pode ser realizado na sua vida. Amém? Então a gente pode ser preguiçoso, a gente pode ser medíocre, ou a gente pode também ser excelente. Nós podemos ser excelentes, né? E a fim de cultivar esse desejo da excelência, Deus colocou essa palavra no nosso coração, querido. Mas antes eu quero começar falando para você sobre a primeira escolha, porque eu acredito que ela é a mais destrutiva. Das 3 escolhas que você pode fazer, ser uma pessoa preguiçosa, ser uma pessoa medíocre, ou ser uma pessoa excelente, eu quero começar falando para você da preguiça. Porque ela é a escolha mais destrutiva, né, na vida do homem, porque inclusive a preguiça, ela atinge 2 princípios, ela atinge 2 aspectos principais. Ela atinge a sua relação com Deus. Sim, a preguiça atinge a sua relação com Deus. Preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. A preguiça, ela atinge a sua relação com Deus, como também ela atinge a sua relação com você mesmo, a sua condição, a sua situação atual. E você então entende que a preguiça, ela é um pecado, e é um pecado de omissão. E quando o assunto é preguiça,
não há uma atitude negativa, e sim uma ausência de atitudes positivas. Quando a gente está falando de preguiça, não tem atitude negativa, tem ausência de atitudes positivas, porque o preguiçoso ele não faz nada. Então se ele não faz nada, se ele não constrói, se ele não cria, então não tem atitude negativa, a não ser ficar parado, mas é a ausência de atitudes positivas que vai gerar na vida das pessoas essa característica de um preguiçoso. E uma porta que se abre para a alma do homem é a preguiça, porque a preguiça nos afasta de Deus. A preguiça nos afasta do relacionamento com Deus, nos afasta do cumprimento das promessas ou também dos propósitos de Deus na nossa vida, queridos. Porque quando você entende que a preguiça é uma preguiça e ela chama outros pecados, porque a preguiça chama outros pecados, inclusive a Igreja Católica no século VI, através do Papa Gregório alguma coisa, instituiu 7 pecados capitais. E um desses 7 pecados capitais é a preguiça. Então, e é dado esse nome de, Tomás de Aquino, ele fala que, ele dá um outro nome para essa palavra, preguiça, que é que atrapalha o relacionamento com Deus. Ele traz essa palavra, uma palavra chamada assídia, que envolve o relacionamento do homem com Deus, ou seja, a desistência de investigar, de buscar Deus, de conhecer o coração de Deus, de conhecer a vontade de Deus. Infelizmente, hoje existem muitas pessoas que estão vivendo essa assídia, essa negligência, essa preguiça de conhecer Deus, e ao deixar de conhecer Deus, deixa de conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida. Aí fica quebrando a cabeça, quebrando a cara aqui, quebrando a cara ali. Por quê? Porque existe uma preguiça espiritual, uma preguiça de querer conhecer Deus, e essa preguiça gera de certa forma um medo, porque Deus ele tem propósitos grandes para a nossa vida, querido. Deus tem propósitos maravilhosos para com cada um de nós. Deus ele quer que nós sejamos pessoas melhores, perfeitas não, mas pessoas melhores, e todos nós podemos ser melhores do que nós somos hoje, amém, querido? Todos nós podemos ser pessoas melhores do que nós somos hoje. Isso me faz lembrar quando Deus chama Moisés, e fala: Moisés, escolhe aí 12 príncipes, um de cada tribo, e façam eles irem até a terra que eu já dei para vocês, que eu prometi para Abraão, que eu prometi para Isaac, que eu prometi para Jacó. Moisés, eu tirei vocês da escravidão do Egito, agora vocês estão indo em direção à terra prometida. Pegue 12 príncipes e façam eles irem lá para contemplar o que eu vou dar para vocês, para que eles possam voltar com cântico de júbilo, de alegria, e contar para o povo que está aqui, para que o povo possa se alegrar. E Moisés então ele escolhe 12 príncipes, e eles então vão conhecer a terra. Eles ficam maravilhados pelo que a terra produz, pelo que a terra pode produzir. Mas 10 deles, exceto Josué e Caleb, 10 deles voltam desanimados, porque eles viram gigantes, e eles viram os anaquins, e falam: puxa vida, nós diante deles, nós somos como gafanhotos. Ai que preguiça que tem que enfrentar um gigante. Ai que preguiça que a gente vai ter que lutar contra esses caras. Eles esqueceram da promessa. Eles esqueceram que Deus mandou eles irem lá só para contemplar. E o medo gerou no coração deles uma preguiça. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele quer abrir os teus olhos para que você possa contemplar coisas maiores, para que Deus possa te usar grandemente. Deus deseja te usar de uma forma poderosa, mas claro que a gente tem as dificuldades, a adversidade, os gigantes. Aí você olha para a adversidade, para o gigante, e você esquece da promessa, você esquece que o propósito de Deus é que você rompa, que você cresça, que você seja usado por Ele de uma forma poderosa. Mas aí você olha para o gigante e fala assim: ai que preguiça de vencer o gigante. Aí você não ora, aí você não busca Deus,
Aí você fica, Deus me revela, Deus me mostra, mas você não ora a Deus porque você tem preguiça de orar, você tem preguiça de ler a Bíblia, você tem preguiça de vir para a igreja, você tem preguiça de ir a uma escola bíblica, você tem preguiça de ir a um pequeno grupo, você tem preguiça, e você quer que Deus, quer se relacionar com Deus, não tem como, querido, nós sermos preguiçosos na nossa vida espiritual, e queremos ter uma intimidade, um relacionamento gostoso, um relacionamento maravilhoso, um relacionamento sobrenatural. Não tem como, porque a preguiça, essa assídia, ela compromete a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Mas é você que escolhe, eu vou buscar Deus ou não vou buscar Deus, eu vou me relacionar com Ele ou não vou me relacionar com Ele, porque eu não quero pagar o preço, eu não quero orar, eu não gosto de orar, orar é chato. Orar não é chato, orar é falar com Deus, querido, orar é estar na presença de Deus, aleluia. Orar é você falar com Deus e Deus falar com você, aleluia. Mas também, o outro aspecto da preguiça está ligado à sua situação atual. Olha o que Salomão diz, Provérbios 24, capítulo 30, capítulo 24, versículo 30 e 31. Olha o que ele está dizendo. Passei pelo campo do preguiçoso. Eu imagino que esse campo aqui, não foi nem um preguiçoso que conquistou. Acho que o pai dele morreu, deixou por herança para o cara. Eu acho que foi isso que aconteceu, ele recebeu por herança. Mas olha o que Salomão diz. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha, essa vinha quem plantou não foi ele não, deve ter sido o pai ou o avô. E ele fala, passei pelo o campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem de falto, de pouco entendimento, e vendo, e eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtiga. Gente, você sabe o que é urtiga? Eu sei, porque quando eu morava lá no Gama, a gente ia pegar bambu para fazer pipa, e a gente passava no meio do mato, a gente chegava em casa todo coçando, a gente coçava e não sabia o que, é urtiga, gente. Então, ou seja, no campo do preguiçoso tinha uma vinha, tinha espinhos, ele não teve coragem de se levantar e tirar os espinhos, porque como, se a vinha dá fruto, como que ele pode colher o fruto? Se ele tem que passar por espinho, pela urtiga, ele fala, não vou, porque tem espinho e tem urtiga, ou seja, o preguiçoso ele não planta, e se ele não planta, ele não tem como colher, ele pode até ver a plantação do outro, mas quem vai colher não é o preguiçoso, é o outro que plantou, que ralou, que sofreu, que pagou o preço, que acordou cedo, que pagou o preço, querido, que foi dormir até mais tarde, que fez um investimento. Agora a gente quer ganhar tudo fácil, a gente quer conquistar tudo mole. Não tem como, querido, não tem como. Um homem preguiçoso faz somente o que se sente bem em fazer. E o que ele faz? Geralmente ele não faz nada. Então o prazer dele é não fazer nada. E ele quer que tudo seja fácil. Hoje existe a cultura do fácil, né? Do fácil. A gente quer tudo de mão beijada. A gente quer que o nosso pai trabalhe. A gente quer que a nossa mãe trabalhe. A gente quer que o nosso pai deixe um apartamento. A gente quer que o nosso pai deixe um carro. E muitos ficam torcendo para o pai morrer, para a mãe morrer, para ter logo a herança. Para desfrutar da herança. E não quer pagar o preço de acordar cedo, de estudar, de ralar, de investir. Essa é a cultura brasileira hoje, queridos. É a cultura brasileira. E hoje a gente está naquela cultura que o cara tem 42 anos, 44 anos, ainda é solteiro, e mora com o papai e com a mamãe. Provérbios 24, 33, 34. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços. Essa é a vida do preguiçoso. Ele tem um pouquinho para dormir,
um pouquinho para bocejar, um pouquinho para cruzar o braço. Olha só. E em repouso, assim ele sobreviverá a tua pobreza como ladrão. Ou seja, ele vive às custas dos outros. O preguiçoso, ele vive à custa dos outros. Ele dorme até tarde. E Provérbios 26:14, como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. Sabe aquela porta que fica... Assim é o preguiçoso. Ele dorme de um lado, aí cansa desse lado, ele vira para o outro lado e dorme. E quando ele cansa de dormir desse lado, ele vai para o outro lado. Isso é Bíblia, querido. O preguiçoso, ele arruma desculpas para a sua incapacidade de trabalhar. Quando está frio, ele fala, não, está frio demais, não dá para sair. Ou então ele fala, não, é muito perigoso, não dá para eu ir trabalhar lá, pegar o metrô, ir lá para tal lugar. Eu queria trabalhar aqui bem pertinho de casa, porque eu não quero pegar ônibus, porque é perigoso. O preguiçoso, ele falha em concluir as suas tarefas. Provérbios 12:27, ele não assará a sua caça, ele pode ter até a caça, mas ele não assará, e se ele não assa, ele não vai comer da sua caça. Agora o preguiçoso, ele é frustrado, porque ele olha para as coisas que os outros alcançam. Ele não permite que a sua atitude conquiste algo. E ele é invejoso, se torna uma pessoa invejosa, se torna uma pessoa amargurada, porque ele vê as pessoas crescendo e ele não cresce. Sabe, queridos, você pode dizer para mim hoje assim, pastor, mas eu não sou uma pessoa preguiçosa. Mas deixa eu lhe dizer, enquanto eu estava preparando, lendo, estudando, orando, eu percebi que existem algumas áreas que nós podemos ser preguiçosos. Podemos. Algumas atitudes nossas que são preguiçosas. Nós somos passivos ao invés de sermos ativos ao lidarmos com algumas coisas. Desejamos ter uma igreja atuante. Desejamos alcançar a cidade, mas nós não oramos, nós não evangelizamos. Queremos ter uma família melhor, queremos que Deus faça a obra na vida do esposo, da esposa, mas nós não fazemos nada para que a obra seja feita. A gente fica de braços cruzados, esperando que Deus faça. A gente quer melhorar a nossa qualidade de vida, mas a gente fica esperando Deus fazer, a gente não corre atrás. Preste atenção, querido. O preguiçoso não é só aquele que fica parado, inerte, em determinada situação, mas é aquele que vê um problema e não tem coragem de resolver o problema. Em outras palavras, reconhecemos que há um problema, mas não estamos dispostos a nos comprometermos e nos esforçarmos para solucioná-lo. Essa é uma escolha. Você quer ser preguiçoso? A segunda escolha, você pode ser uma pessoa medíocre. Nós podemos ser medíocres, mas o que vem a ser a mediocridade? Olha só, a mediocridade não é ruim por ser um defeito, mas sim porque a pessoa medíocre se permite o mínimo aceitável. Ela se permite o mínimo aceitável. Ela sempre, não, está tudo bom, está maravilhoso, está tudo certo. É uma pessoa que não acredita, que não se arrisca, que não descobre, que não tenta, que não vê, que não encontra. Por quê? Porque está na zona de conforto. E essa zona de conforto, as palavras já dizem, ela gera um conforto. E a gente está muito confortável naquela área. Mas os propósitos de Deus é muito mais do que uma zona de conforto, querido. E quando você escolhe a mediocridade, você escolhe esconder as suas habilidades. Você escolhe esconder os seus dons. Você escolhe esconder os seus talentos. Você deixa passar as oportunidades que Deus te deu, que você pudesse estar utilizando tudo aquilo que Ele deu para você. E você simplesmente aceita o que é disponível. E você não preenche as suas expectativas. A sua casa fica monótona. O seu ambiente de trabalho fica monótono. Porque você não tem coragem de se levantar e fazer algo diferente. Nós não temos. E a gente acaba escolhendo a mediocridade.
Aí você fala: pastor, é melhor eu sair e me arriscar? Ou é melhor eu ficar por aqui mesmo, na minha zona de conforto? Aí eu vou perguntar para você, querido: você sonha? Você tem projeto de vida? Você tem propósito? Você conhece os propósitos de Deus para a sua vida? Você sabe disso? Você conhece? Você precisa estabelecer uma meta ou um sonho a ser alcançado. Você precisa fazer isso, porque quando nós não sonhamos, ou quando nós não cumprimos a nossa meta, a mediocridade, ela tem um caminho mais fácil e se instala na nossa vida. Querido, sonhar, correr atrás daquilo que Deus plantou no nosso coração, é bom, é desafiador. É desafiador. E você precisa entender que se existe sonho no seu coração, e esse sonho, ele se interage com a vontade de Deus, é porque Deus quer que você realize, que você viva isso. Mas é necessário que você entenda os propósitos de Deus e não viva nessa zona de conforto. Você tem que se levantar, porque a mediocridade dirá para você: não é possível. Mas Deus está dizendo para você: é possível sim, porque está no meu coração, foi gerado no meu coração. Então você precisa ter metas na sua vida, você precisa andar, se relacionar com pessoas que te inspirem, com quem você tem andado. As pessoas que você tem conversado, andado, tem motivado a sua vida, ou tem te deixado para trás, tem te jogado lá para baixo. Ah, pastor, a minha galera, a minha turma só não sonha, só pensa em besteira, ela não tem projeto de vida. O que você está fazendo com essa galera, querido? Traz para a igreja, para eles sonharem com a gente aqui, para conhecer Jesus plantar sonho no coração deles. Você não nasceu para a mediocridade, você tem habilidades, e você nasceu para conquistar, porque Deus tem propósitos lindos na sua vida, queridos. Os planos de Deus são bonitos para você, são lindos. Isso me faz lembrar do jovem Timóteo. Timóteo, ele foi chamado por Deus. Ele foi colocado como pastor muito cedo em uma igreja, muito cedo. E me parece que alguns irmãos não ficaram muito satisfeitos com a idade de Timóteo. E ele então ele fica para baixo, ele desanima. Eu acredito que ele deixou de acreditar no ministério dele, ele deixou de acreditar no propósito de Deus na vida dele, e ele olhou para as dificuldades, para a adversidade, e ele começou a passar mal. E Paulo então tem que escrever para ele e falar: olha, filho, deixa eu dizer uma coisa, eu coloquei as minhas mãos sobre a tua cabeça, eu orei por você, eu abençoei a sua vida. E deixa eu lhe dizer mais, que Deus não te deu um espírito de medo, de covardia, não. Deus te deu um espírito de poder, de moderação e de amor. Então é nesse espírito de poder, de amor e de moderação que Deus vai te levantar e Deus vai te usar. Aleluia! Sabe, querido, saiba de uma coisa: Deus te chamou e te capacitou e deu o Espírito Santo que está na sua vida para que você se fortaleça e cumpra os propósitos dEle. Aleluia! Aí você vai dizer para mim: pastor, mas eu já até fiz isso. Só que eu fracassei. Quem é que nunca fracassou? Quem é que nunca fracassou na vida? Fala para mim. Todos nós já fracassamos, queridos. Todos nós já fracassamos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o fracasso não é uma situação. Aliás, o fracasso é uma situação, nunca uma pessoa. Então você não é um fracassado, você não é um derrotado. O fracasso é uma situação e nunca uma pessoa. O fracasso não é apenas cair, mas é permanecer no chão caído. Aí Deus me traz uma palavra para que você saia dessa mediocridade, para que você entenda que Deus tem planos maiores para você, que você pode ser uma pessoa melhor. Faça mais do que existir, viva intensamente. Faça mais do que escutar, ouça. Faça mais do que concordar, coopere. Faça mais do que falar, comunique-se. Faça mais do que crescer,
floresça, faça mais do que gastar, invista, faça mais do que pensar, crie, faça mais do que trabalhar, distinga-se, faça mais do que repartir, dê, faça mais do que decidir, diferencie, faça mais do que considerar, comprometa-se, faça mais do que perdoar, esqueça, faça mais do que ajudar, sirva, faça mais do que coexistir, reconcilie-se, faça mais do que cantar, adore, 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 faça mais do que pensar, planeje, faça mais do que sonhar, realize, faça mais do que enxergar, perceba, faça mais do que ler, aplique, faça mais do que receber, retribua, faça mais do que escolher, concentre-se, faça mais do que desejar, creia, faça mais do que aconselhar, ajude, faça mais do que dizer, transmita, faça mais do que encorajar, inspire, faça mais do que adicionar, multiplique, faça mais do que mudar, aprimore, faça mais do que alcançar, estenda, faça mais do que refletir, dobre os seus joelhos e ore. Aleluia. Eu poderia muito bem chegar há 15 anos atrás e falar assim, não, aqui eu estou bem aqui, eu moro ao lado da igreja, tem uma igreja que nos ama, onde eu conheci minha esposa, onde meus filhos nasceram, cresceram, foram apresentados, consagrados ao Senhor. Eu poderia muito bem chegar, não, aqui está bom demais, aqui está bom demais, e ficar ali. Mas chegou um momento da minha vida que eu olhei para Águas Claras, e eu vi Águas Claras crescendo, e eu comecei a orar pelos pastores, pelas igrejas que iriam entrar em Águas Claras, e Deus foi gerando um desejo no meu coração, e eu comecei a questionar Deus, mas como fazer, como evangelizar prédios? Como entrar em condomínios? Como plantar uma igreja? Eu poderia muito bem falar, não, esse negócio não é para mim, esse negócio não é para mim. Mas havia um sonho dentro do meu coração. Havia um sonho que queimava dentro de mim. E Deus, Ele trouxe esse desafio para mim e para minha esposa. Olha, eu tenho um desafio para vocês. Eu tenho um desafio, vocês irem para Águas Claras e começarem uma igreja. Do nada. Você sabe o que é começar uma igreja onde você não tem nem lugar para se reunir? Eu poderia muito bem, não, vamos ficar por aqui, aqui eu tenho igreja, aqui eu tenho um pastor, aqui a igreja nos ama. Mas a gente preferiu cumprir, obedecer à vontade de Deus. Aí você fala assim, pastor, o senhor se arriscou muito. Me arrisquei muito. Muito. Se um dia você quiser ouvir melhor a história da Koinonia, é só ligar para cá, eu vou ter o maior prazer de contar toda a história da Koinonia para você. Toda a história. Nós arriscamos muito, queridos, mas sempre confiando no Deus que tudo pode. Não foi nenhuma loucura, embora alguns nos chamaram de loucos, quando nós saímos do Guará, alguns nos chamaram de loucos. Como é que vocês vão sair de uma igreja que ama vocês, vão para um lugar que vocês nem conhecem, tem nem igreja? Pior ainda, vão sair da Assembleia para virar Batista. Vocês são loucos. Nós não somos loucos, nós somos apaixonados, queridos, por Jesus e pelas vidas. Essa é a motivação de nós estarmos em Águas Claras. É porque nós queremos honrar a Deus, glorificar a Deus, e porque nós amamos vidas. E é por isso que nós estamos aqui. O propósito de Deus na sua vida não é te fazer mais rico, não é te fazer mais importante, mas o propósito de Deus é você glorificar o nome dEle, é você honrar o nome dEle, é você exaltar o nome dEle, e você abençoar vidas, Talvez você já começou um ministério, você já andou pregando, ensinando, e você desistiu porque você olhou para o gigante, você olhou para as adversidades, e a sua vida que estava crescendo, e agora você se tornou de repente, sei lá, um medíocre. Mas Deus está dizendo para você, não seja uma pessoa medíocre, seja uma pessoa excelente.
E sabe o que é ser excelente, querido? Não é ser um campeão, não é chegar em primeiro lugar, não. O excelente é aquele que faz o melhor que ele pode. É aquele que canta da melhor forma que ele pode. É aquele que toca da melhor forma que ele pode. É aquele que prega, é aquele que evangeliza, é aquele que visita, é aquele que ora, é aquele que abraça. É aquele que cuida da melhor forma que ele pode. Aí eu volto para o texto que nós lemos. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O que é excelência? Excelência quer dizer qualidade daquilo que é muito bom e superior a outros. Excelência quer dizer dedicação total, sem reservas, com diligência. Excelência quer dizer disciplina. Eu acho que aqui a gente tem maior dificuldade. A gente não tem disciplina. É ter disciplina, dizer disciplina é ter disciplina em todas as coisas. Não tem como nós sermos dedicados se antes nós não formos disciplinados, queridos. Nós precisamos ter uma disciplina, construir uma disciplina. São hábitos que vão honrar o nome do nosso Deus, e nós vamos crescer e seremos pessoas melhores. Não podemos ser dedicados e servir com excelência se não estabelecemos etapas claras e progressivas para o nosso próprio crescimento. Ser constante, permanecer firme diante das dificuldades, permanecer firme diante das dificuldades. E a Bíblia fala que Daniel tinha um espírito excelente, e ele servia a sua geração com excelência. Ei, deixa eu te convidar para você servir a sua geração com excelência. Eu acredito que nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Estamos nos dias finais, quando Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos servir ao Senhor com excelência. Nós precisamos arrebatar as pessoas, tirar essas pessoas da perdição. E nós só vamos fazer isso se nós trabalharmos com excelência, queridos. Porque o mundo hoje, eles estão atrás de coisas excelentes. E deixa eu dizer uma coisa, Deus enviou o seu Filho Jesus, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, o melhor, para nos salvar, para nos resgatar. E hoje, a igreja do Senhor Jesus, ela precisa agir com excelência para resgatar o perdido. As pessoas precisam ver em nós a excelência no trato, a excelência no amor, a excelência na palavra, a excelência no trabalho, a excelência na escola, a excelência na faculdade, a excelência no trânsito, para que as pessoas possam desejar a igreja, estar na igreja, que as pessoas possam desejar Cristo. Há um chamado de Deus para fazermos o melhor, queridos. Há um chamado de Deus. E Daniel, ele alcançou a excelência no seu caráter. Ele era uma pessoa nobre, consagrado, fiel, reto, competente, instruído, sábio, leal. Era um jovem espiritual, ele orava, ele era sensível à voz de Deus, ele tinha discernimento, ele tinha visão do reino, ele tinha visão de Deus. E Daniel, ele foi treinado para a adversidade. Querido, você precisa ser treinado para a adversidade, para as dificuldades. Em Daniel, no capítulo 1, versículo 4, quando eles são escolhidos, o rei Nabucodonosor escolhe jovens para que pudessem servir ao palácio, e aí 4 jovens judeus são escolhidos. E diz no versículo 4 do capítulo 1 de Daniel, que eles eram de boa aparência, não tinham defeitos, eram instruídos em toda a sabedoria, tinham conhecimento na ciência, entendimento no conhecimento, eles tinham habilidades para servir no palácio, tinham conhecimento, então eles eram preparados. Nós precisamos preparar a nossa juventude para as adversidades, queridos. Nós precisamos preparar a nossa casa, a nossa família para as adversidades, porque quando a adversidade vier, eu não posso reclamar, eu não posso murmurar, eu não posso fraquejar, eu não posso ser medroso, eu não posso ser preguiçoso, eu não posso me contentar, eu tenho que entender que eu posso fazer o melhor para Deus. Aleluia! Daniel, ele foi um homem capaz, determinado. Ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Nós vivemos a excelência quando nós não contaminamos com as iguarias que este mundo tenta nos oferecer, tenta nos derrubar.
princípios bíblicos são inegociáveis, queridos. São inegociáveis. Daniel, ele era capaz de resistir. Diz a Bíblia, portanto, Daniel pediu ao chefe dos eunucos para que lhe permitisse não se contaminar. Daniel, ele tinha um espírito excelente, porque ele se permitiu, ele buscou a Deus e não quis se contaminar. Daniel, ele tinha um espírito excelente, porque os seus pais o ensinaram os princípios da palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 23, ele ora, ó Deus dos meus pais. Ele ora, ó Deus dos meus pais. Que bom que os nossos filhos possam orar assim, ó Deus dos meus pais. Daniel, ele era piedoso, ele se preocupava com seus amigos. Ele tinha hábitos verticais, ou seja, ele orava 3 vezes por dia. Ele se colocava diante de Deus, ele dava graças a Deus. Ele não tinha medo do escuro. E ele também, ele não tinha medo de abrir a janela do seu quarto. Porque quando ele abre a janela do seu quarto, ele está dizendo, eu sou fiel a Deus. Eu sou um crente, eu sou um cristão. Eu não abro mão daquilo que eu aprendi. Daniel, ele soube trocar o superficial pelo sacrificial. O texto diz, capítulo 10, versículo 3, alimento desejável, não comi. Alimento desejável, eu não comi. Todos os jovens olhavam para a comida do rei, desejavam a comida do rei. Daniel até falou assim, puxa, eu até desejo comer essa comida, mas eu não vou comer, porque essa comida ela é sacrificada a outros deuses, a ídolos, e eu não vou comer, eu não vou me contaminar. Espírito excelente, queridos, espírito excelente. Aleluia. Nossa geração precisa de Daniéis, que faz tudo conforme a vontade de Deus, que faz o melhor para Deus, que é capacitado pelo Espírito Santo, que tem o espírito de excelência. Aí eu pergunto para você, qual é a sua escolha? Você tem sido excelente com a sua família? Você tem sido excelente com a sua família, querido? Você tem sido excelente com seus amigos, na sua igreja? Você tem sido excelente na sua vida espiritual? Você tem sido excelente nas suas finanças? Se nós queremos servir a Deus, então vamos servir com excelência. Vamos fazer o melhor para Deus, porque Deus, Ele merece o melhor de nós. Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Qual vai ser o tema da mensagem que você vai dar? Qual é a sua escolha? Eu vou ser preguiçoso? E vou ver as pessoas construindo e eu simplesmente desejando? Eu vou ser uma pessoa medíocre, vou me conformar por aqui mesmo, está tudo certo. Não quero crescer, não quero aceitar desafios. Não quero. Queridos, Noé não esperou que o navio aparecesse para salvar a sua casa, a sua família. Noé, ele construiu a sua própria embarcação. Noé construiu a sua própria embarcação e salvou a sua casa, a sua família. Você não precisa voltar atrás para ser excelente. É a partir de hoje. A decisão é a partir de hoje. A decisão é a partir de hoje. Você conhece pessoas que você se relacionou com eles há 10, há 15 anos atrás e continua do mesmo jeito? Não mudou nada. Um dia desse nós recebemos um irmão aqui na igreja. Ele foi o nosso líder de jovens. Eu era novo convertido. Ele chegou para mim e falou assim: poxa, Paulinho, você casou, você estudou, hoje você tem um emprego, você tem 3 filhos, cara. Hoje você é pastor.
como o tempo passou rápido, ele disse para mim: eu não casei, eu não estudei, eu não tenho filhos, eu não sou pastor. O que você quer para a sua vida daqui 5, 10 anos? O que você quer para a sua vida? Eu concluo dizendo, por favor, coloque a última, isso. As pessoas esperam progredir sem que nada mude. Gente, isso não existe. Isso é impossível. Você precisa mudar e reconhecer essa mudança como a sua maior aliada. Se a gente quer alcançar a excelência, nós temos que mudar em alguma área da nossa vida. A gente precisa mudar. De repente você dorme demais. De repente você nem lê livros. Você não estuda. Você não ora, você não busca Deus. Você não descobriu o teu ministério ainda. Ou as suas habilidades estão todas escondidas. Somente os tolos e os mortos não mudam de ideia. Os tolos não querem, você não é tolo. Eu tenho certeza que você não é um tolo. Somente os tolos e os mortos não mudam de ideia. Os tolos não querem, os mortos não podem. Você não está morto. Você não está morto. Você pode fazer coisas melhores, maiores para Deus. Entenda isso. Você pode, mas precisa sair da zona de conforto. Precisa vencer a preguiça. A escolha é sua. E você pode fazer o melhor para Deus. O melhor para Deus. Porque Ele te encheu de habilidades. De habilidades.